O tema do presente trabalho é o letramento e a desigualdade social, uma análise sobre a dinâmica existente entre esses dois conceitos. A escolha desse tema de pesquisa se deu devido ao agravamento das desigualdades sociais vivenciadas pelos alunos nesse contexto pandêmico. Assim se justifica uma análise e reflexão acerca do letramento como um dos meios para se minimizar esses impactos na vida escolar das crianças e, consequentemente, da sua vida adulta. Para tanto, procuramos com essa pesquisa responder à pergunta: como o letramento, visto como uma prática social, pode diminuir a desigualdade social entre os alunos agravada pela pandemia? Discutiremos a importância do letramento enquanto agente da mudança social, analisando seu papel na dinâmica social da desigualdade, que vem sendo transposta para a escola como desigualdade educacional. A pesquisa tem como objetivo geral contribuir para que letramento seja visto como um instrumento de transformação social através de reflexões sobre o seu papel para minimizar a desigualdade entre os alunos. Como objetivos específicos, listamos: analisar a abrangência do letramento no processo de ensino-aprendizagem, refletir sobre as habilidades e competências que podem ser desenvolvidas a partir da inserção de práticas de ordem social na aprendizagem, demonstrar como práticas de aspecto sociocultural pode contribuir para a formação de sujeitos autônomos e críticos durante a sua formação como agentes transformadores de sua realidade. Apresentaremos a pesquisa realizada para conhecimento do tema, enfatizando os autores que deram aporte teórico ao trabalho, refletindo sobre suas contribuições sobre o assunto. Sobre o surgimento do conceito de letramento, Magda Soares diz que letramento é a palavra e conceitos recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas, há pouco mais de 2 décadas. A autora relata que esse termo parece ter sido usado pela primeira vez no país nos anos de 1986, por Mary Capra. Soares afirma ainda que não é um conceito exclusivo no Brasil, tendo surgido em diversos locais pelo mundo, em um mesmo momento histórico. A língua como um código a ser desvendado pelo progresso tradicional de alfabetização já não dava conta da grande quantidade de exigências advindas da sociedade, não havendo garantia da total inserção de um sujeito na vida social, pois a complexidade das demandas estava acima do que estava sendo envolvido pelo processo de ensino e aprendizagem. Durante a década de 80, surgiram discussões sobre as altas taxas de repetência e analfabetismo no Brasil, contribuindo para que aumentasse a necessidade de rever as práticas com que os alunos estavam sendo ensinados. As causas desse fracasso em alfabetização são diversas. Essas questões contribuíram para que buscasse um termo que pudesse responder às carências observadas no processo de alfabetização dos alunos. Há um consenso na perspectiva histórica do letramento sobre seu surgimento e a motivação que o traz à tona, já que Paulo Freire, muito antes do termo letramento surgir, já se preocupava com o papel social da educação, dando destaque à importância de rever a educação tradicional, onde o contexto social e seus saberes eram desconsiderados.
Freire usou falar de alfabetização no sentido que conhecemos hoje, como letramento, o de identificar na educação uma prática sociocultural de uso da língua que vai se transformando através do tempo, espaço e das pessoas que a usam. Para Tifune, a necessidade de falar de letramento veio da percepção dos linguistas que havia algo a mais além da alfabetização. Esse algo a mais ele era tão importante e determinante quanto o próprio conceito de alfabetização. O letramento ele tem a sua origem na cultura, na vida social, ele fala dos aspectos socio-históricos da aquisição da linguagem e até mesmo as pessoas não alfabetizadas inseridas na nossa sociedade podem apresentar um certo grau de letramento. Segundo Magda Soares, no primeiro momento cunhou-se o termo alfabetização funcional para denominar o que estava além do conceito de alfabetizar. Na tentativa de ampliar o significado, surgiram afirmações como alfabetizar não é apenas aprender a ler e escrever. Alfabetizar é muito mais do que ensinar a codificar e decodificar. A autora afirma que devido ao conceito de letramento ter surgido da intenção de ampliar o conceito de alfabetização, há grande dificuldade de separar esses dois termos no sentido, pois há confusão ao entender o que cada um representa. Colello diz que por muito tempo a alfabetização foi considerada uma prática mecânica, sistematizada, entre fonemas e grafemas. Em uma sociedade composta por uma imensa quantidade de analfabetos, onde não havia práticas de leitura e escrita, não se pensava em letramento. Dessa forma, a ação de codificar e decodificar a linguagem era considerada suficiente para definir um sujeito alfabetizado. Porém, com a sociedade em constante desenvolvimento, passou a ser insuficiente para integrá-lo no mundo do trabalho, no contexto social e político, de forma efetiva. Ferreiro, uma crítica do termo letramento, não pelo conceito em si, mas por entender que ele não pode ser dissociado do termo alfabetização, pois, segundo a autora, escrita é um objeto cultural permeado pelos valores culturais de cada grupo. Escrita não é apenas um instrumento, e ainda completa dizendo que não é apenas um código e um código defeituoso, mas uma maneira de representar a língua oral que certas culturas fabricaram e transmitem. Acredita ainda que o termo alfabetização já carrega com ele todo o significado do letramento, pois não há como dissociar os dois termos, e não teria como ensinar uma língua sem todos os valores, usos sociais e culturais que ela carrega. O conceito de letramento traz consigo um olhar de multiculturalidade e de diferentes práticas sociais. É assim que vemos surgir a ampliação do conceito para múltiplos letramentos, como letramento matemático, letramento digital, letramento crítico e outros. No século XX, o que se verificava era uma visão da escola como uma instituição neutra, à margem dessas tensões sociais. Pierre Bourdieu realizou uma investigação sociológica do conhecimento que detectou um jogo de dominação e reprodução de valores. A partir de seus estudos, surge uma mudança no olhar sobre a educação, concluindo-se que a escola, em vez de exercer sua função formadora e libertadora, muitas vezes acaba por reproduzir as desigualdades sociais, naturalizando esse processo. Quando o inesperado acontece, como o caso atual da pandemia de Covid-19, que fez com que a realidade fosse repensada em âmbito mundial, as desigualdades já existentes entre os alunos se agravaram. Segundo o 13, se por um lado a pandemia fortaleceu a desigualdade, por outro lado tornou mais patente quais são os pontos fracos da educação brasileira. A escola, que busca ser uma instituição inclusiva, precisa valorizar o momento de inserção do aluno no mundo da linguagem, incluindo o letramento em todo o processo de alfabetização, pois dessa forma o aluno terá condições de fato de se inserir nas práticas letradas que diariamente se oferecem no seu cotidiano. Dados da Unicef somam-se a essa ideia, pois relatam um quadro desolador para boa parte das crianças das escolas públicas. As maiores dificuldades ficam com os mais pobres. Segundo o 13, muito se fala da necessidade da escola se tornar mais tecnológica, porém pouco se analisa
sobre o fato de que são as mesmas crianças que durante o ensino remoto não conseguiram apropriar-se dos conteúdos por não terem sequer acesso à internet, fazendo com que se tenham agravado as desigualdades sociais. Ao avaliar a educação neste cenário de exclusão social, vemos que a alfabetização, no sentido amplo da palavra, habilita o educando a pensar, refletir e agir sobre a sua própria realidade, contribuindo para a sua libertação. Uma escola justa é uma escola humanizada. Ou a educação pós-pandemia segue esse rumo, ou continuará reforçando a desigualdade e a exclusão. Heloísa Luck diz: a equidade é representada pelo conhecimento de que as pessoas e grupos em situações diferenciadas e desfavoráveis necessitam de atenção e condições especiais, a fim de que possa colocar-se em paridade com seus semelhantes no processo de desenvolvimento. Analisando a dinâmica dos binômios letramento e desigualdade social, verifica-se que as práticas de escrita e leitura são as mais variadas nas diversas sociedades encontradas pelo mundo. Em algumas, apenas a habilidade de assinar o próprio nome significa ser alfabetizado. Já em outras sociedades, só é considerado alfabetizado aquele que é capaz de localizar, compreender e usar informações fornecidas por diferentes tipos de textos, afirma Soares. É um dos papéis da escola preocupar-se com a completa inserção do sujeito na sociedade, podendo exercer sua cidadania de forma crítica, levando em conta fatores como a desigualdade social, podendo, através de práticas de letramento, formar sujeitos capazes de subverter a ordem que se encontram, transformando-os em seus próprios agentes de mudança social. O letramento crítico é uma vertente que traz reflexões importantes sobre o papel do letramento enquanto agente de mudança social, sendo capaz de contribuir para que os alunos possam fazer leituras críticas e questionamentos dos textos aos quais são expostos através de reflexões e diálogos. A metodologia do trabalho é uma revisão bibliográfica de abordagem exploratória e busca, através dos referenciais teóricos, trazer um panorama dos conceitos de letramento e desigualdade social, demonstrando uma possível relação existente entre ambos. A escolha desse tema se deu porque, ao longo da formação das discentes, o letramento sempre foi um assunto que despertou interesse e pareceu um conceito indispensável para conhecer as exigências sociais em que a escola deveria planejar seu trabalho, aprofundando-nos nesses conhecimentos. Já a abordagem referente à desigualdade social, a partir dos estudos sobre Bourdieu, percebemos os efeitos que esses aspectos sociais e culturais podem desempenhar no desenvolvimento das crianças, repercutindo de maneira profunda dentro da escola. Pode-se juntar esses dois conceitos e entender o letramento como forma de mudar esse panorama de desigualdade que muitos alunos vivenciam, foi o que motivou esse trabalho. No início dessa pesquisa, tinha-se como hipótese que o letramento poderia ser visto como uma ferramenta eficaz contra a desigualdade, se usado a partir do conhecimento sobre as necessidades dos sujeitos. Poderia não só ajudar os alunos com os usos da língua na sociedade, como também ser fator de mudança social. A partir dos estudos realizados, percebe-se que há uma conexão possível, retomando as reflexões de Paulo Freire. O próprio sujeito pode mudar a sua realidade, levando em consideração as discussões, o contexto e suas vivências, considerando fatores ideológicos, políticos e sociais, trabalhando com diversos textos derivados de diferentes suportes e culturas e ampliando os horizontes dos alunos no momento da sua inserção no mundo da escrita e leitura, reafirmando a sua voz.
A intenção dessa pesquisa foi a de trazer reflexões a partir da análise acerca do momento de alfabetização e letramento, sendo esses considerados indissociáveis. Por ser um período no qual é possível, através de práticas letradas, contribuir para a formação crítica, tornando os sujeitos capazes de se inserirem como cidadãos numa sociedade que, apesar de desigual, terão condições de serem agentes de sua transformação, colaborando para trazer mais equidade, rompendo com paradigmas sociais como a meritocracia. A compreensão do papel político dos educadores é de extrema importância, mas é claro que toda a prática pedagógica tem suas limitações, e essa não é diferente no sentido de que é apenas um passo para contribuir com reflexões que leve a ações na busca por melhoria na qualidade do ensino, sem a intenção de esgotar o tema em questão.